aí, pessoal, tudo bem? Oi, tudo bem? Vamos trabalhar, né? Mulher faz diferença nessa Câmara dos Deputados. Eu jamais imaginei que a violência política contra a mulher fosse tão intensa dentro da política brasileira. E eu aprendi isso da pior forma, que foi na pele. Não ter mulher em espaço de poder não é problema das mulheres, é problema da democracia. E, aliás, o Brasil precisa reconhecer que a violência política dá nome a esta violência que afasta as mulheres dos espaços de poder. Nunca houve uma lei que proibisse mulher de votar. Mas a mulher só votou no dia que a lei expressamente autorizou. Nunca houve uma lei que dissesse que as mulheres não podiam se candidatar, mas no dia que elas se candidataram, elas tiveram os mandatos anulados. Se você pega o período pré-eleitoral, você percebe que os partidos políticos são o espaço mais inóspito onde as mulheres podem estar. Os partidos são feitos por homens e para homens, e há uma resistência masculina à presença da mulher ali. Por que ser prefeita de São Paulo? Eu cheguei nessa cidade e não fui embora mais. E eu digo, daqui eu saio, não tem como. Aqui é a terra das oportunidades. E é isso que eu quero entregar para esse morador de São Paulo. Não são ataques que envolvem ideias, não são ataques que envolvem projetos, não são ataques que envolvem divergências ideológicas, mas são ataques que envolvem o seu corpo, são ataques que envolvem simplesmente o fato de você ser mulher, são ataques que envolvem a roupa que você usa, ou a cor da roupa que você usa, ou o tamanho da roupa que você usa, ou o seu tipo de cabelo, ou o seu tipo de maquiagem, ou se você está mais arrumada ou menos arrumada. São ataques que comparam muitas vezes mulheres a animais. Então, o que eu vi dentro da política brasileira é que nós temos que avançar e avançar muito nesse tema. E era um tema que eu confesso, enquanto jornalista, que é a minha formação, né, básica, enquanto jornalista, eu não dava tanta atenção, porque não imaginei que tivesse essa intensidade. Né? Aquela coisa que nós mais alinhados à direita, né, pensamos, não, isso aí é mimimi. Não, não é mimimi. Não é mimimi, não é frescura, não é nada disso. Dos mais de 30 partidos que nós temos no Brasil, hoje apenas 3 estão sendo ou foram presididos por mulheres, 3 ou 4. Quando nós olhamos para o espaço da liderança aqui dentro dos partidos políticos, nós vamos ver novamente 3 ou 4 mulheres na liderança de partidos políticos. E essas mulheres, muitas vezes, com exceção das de extrema esquerda, elas se sentem no dever e na obrigação, até para conseguir conviver nesses espaços, a adotarem certos modelos masculinos, inclusive indo contra algumas pautas que são muito caras para as mulheres, para mostrar, olha, eu sou igual a vocês. Senhora Presidenta, nós gostaríamos que a senhora colocasse em votação nossos requerimentos. Nós estamos há vários dias pedindo que sejam votados os projetos de defesa dos direitos das mulheres. Os projetos estão todos engavetados nessa casa e a violência tem cada vez mais recrudescido, e principalmente nesse período de pandemia, em que as mulheres estão confinadas em casa com seus agressores. Mulher aqui, ó, mulher de coragem. Para você ter uma ideia, a gente passou agora recentemente pelas eleições municipais e foi feito um levantamento das pessoas mais atacadas em todo o país, entre homens e mulheres.
Eu estava no topo do ranking nas redes. Na sequência, Manuela Dávila. Veja, nós estamos em extremos opostos em relação à ideologia, né? Eu, uma mulher assumidamente de direita, ela, uma mulher assumidamente de esquerda, né? Então, e as duas ali, junto com a Benedita da Silva, no topo, as três, aliás, das mais atacadas em todo o país. Então, isso é uma coisa que não se justifica. Não há justificativa. Uma mulher, quando ela assume um cargo público, ela passa a responder um longo questionário. Assim, se ela é dona de casa, aí ela é criticada porque é dona de casa. Se ela não quer, ela é uma ingrata, ela não é uma mulher porque ela não quer ter filhos. Se ela é a favor do aborto, ela é excluída por todo um segmento social. Se ela é contra, ela é excluída pelo restante. E eu nunca vi ninguém fazer esse número de perguntas para os homens, né? Para os homens não perguntam com quem vão ficar os filhos enquanto eles estão fazendo política, não perguntam para os homens se eles são a favor ou se são contra a darem pensão alimentícia para os filhos, não perguntam absolutamente se eles são contra ou a favor, não perguntam a religião deles, não perguntam absolutamente nada disso, não perguntam se eles são contra a cerveja de domingo, né? Porque as mulheres perguntam, né? Então, essas perguntas são muito difíceis e afastam as mulheres da política. E a gente vai fazer política de um jeito claro e maduro aqui dentro dessa casa, absolutamente transparente, porque nós precisamos fazer as pautas que o Brasil precisa andar. Eu vejo, especialmente no começo, até eu conquistar ali o respeito dos líderes, eu vi aquele olhar dos líderes pra mim, né? Tipo, quem é essa moça? Quem ela pensa que é para chegar aqui se posicionando, né? Como ela ousa debater comigo nesse tom? Como ela ousa? E eu, quando cheguei, eu dizia, se levantar a voz para mim, eu levanto mais alto. E aí, quando você tem que falar mais alto para ser ouvida, vem um desses machões da política brasileira e dizem que você é histérica. São preocupações com a atividade parlamentar, realmente. Olha, a mulher, quando ela se insere no espaço público, ela tem que enfrentar uma série de dificuldades. Primeiro, porque ela nunca vai estar adequada, aquele espaço não é dela. Se ela é mais firme, ela é histérica, ela é agressiva. Se ela é mais sutil, mais suave, ela é boba, ela não dá conta. Esses homens que nos chamam de histéricas são os mesmos que muitas vezes vêm pra cima da gente. Eu já passei por isso, aos gritos. Eu tive uma cena no plenário em que um senador da República saiu da tribuna, se armou e veio pra cima de mim. Claramente no intuito de me intimidar. E me intimidar pela força, não só pelos gritos, né? Eu, no meu jeito de sempre reagir, fiquei parada e fui pra cima dele também. Falei, vamos ver o que ele vai fazer. Agora, é uma situação lamentável que a gente não precisava passar. Nem eu, nem nenhuma outra mulher, nem o parlamento brasileiro. A gente tem que ter uma postura mais técnica, né, como parlamentar. Esse foi o caminho que eu encontrei. Então, o debate, quando você cai na armadilha, quando você vai para o debate do ativismo, sabe? Quando você levanta a voz também, quando você põe a mão na mesa também, Não, aqui o vencimento tem que ser na técnica. O argumento tem que ser técnico, jurídico, político, e você não pode jamais perder essa linha. Até bem pouco tempo, algumas mulheres eram lançadas nas listas de candidaturas sem sequer saber, né, que estavam ali, com documentos falsificados, uma verdadeira fraude contra a lei, contra a dignidade da justiça eleitoral. Vamos lá, gente? Oi para todo mundo que eu não disse oi. Cada uma das novidades da reformulação na sua gestão é a equipe de plenário. Agora eu vou passar a palavra para eles apresentarem o projeto. Então eu não vejo onde está a mentira. O MDB entende que... Vocês já estão usando ali o webcast? Isso, no iCast já.
Com o iCache, você consegue dividir a tela exatamente no meio. E a gente consegue fazer 2, 3, 4 quadros. Isso é só a gente deixar pronto. A gente deixa pronto os enquadramentos e joga ali na hora. É super simples de fazer. Você veja que quando eu fui candidata, nem o meu partido me ajudou. Eu não fui candidata porque o partido foi atrás de mim. Não, eu tive um convite de uma das pessoas do partido e eu toquei a minha candidatura sozinha, na raça. Não sabia direito nem para onde ir, mas conhecia os meios políticos porque sou jornalista dessa área. Mas e quem não é? E quem não conhece os meios políticos? Eu fui a mulher mais votada da história do Brasil na Câmara dos Deputados, com mais de 1 milhão de votos. Agora, eu sou a exceção que confirma a regra. A regra não é essa. A regra é que muitos partidos abrem as portas para as mulheres, porque até existem as cotas, eles cumprem a cota, mas eles fazem delas trampolins para os homens. Então não se preocupam nem com a formação, nem com a qualificação, né? Nem muitas vezes com a peneirada dessas candidatas, né? Nem com uma política de atração dessas mulheres, de formação dessas mulheres. O que faz o legislador? Cria cotas, mas sem punição para quem descumpre a cota. Cria financiamento público, mas sem destinar parte para as mulheres. Cria espaços de tempo de antena, mas não diz qual é o espaço das mulheres. Se nós pegamos as militâncias, reparem nas campanhas eleitorais. São as mulheres que estão nos comícios, nas ruas, no corpo a corpo da campanha. O homem está no palco, está no palanque, está no gabinete, articulando, decidindo. Quem está no corpo a corpo da campanha são as mulheres. Acho que a cota é meio discriminatória. Mas, por outro lado, quando você olha a relação do parlamento brasileiro com o número que nós temos da população de mulheres e de homens e a representatividade aqui dentro do parlamento, a gente chega a uma conclusão. A mais B igual não deu certo ainda. Nós temos hoje ainda mais de quase 2.000 municípios sem nenhuma vereadora. Vários municípios que nunca tiveram uma vereadora. Então isso é impensável. Essa eleição, com todo o esforço que foi feito, nós ainda temos 900 municípios sem nenhuma mulher. E ainda temos cerca de 5.000 candidaturas que têm aparência de candidaturas laranjas, porque foram candidaturas 0 voto. Então esse modelo por si só não está funcionando. O modelo ideal, que é todas nós termos, né, a possibilidade, assim como os homens, de entrarmos nos partidos, comandarmos partidos. Eu sou presidente do meu partido em São Paulo, na cidade de São Paulo. Mas quantas mulheres são presidentes de partido? Então, talvez, por um tempo, a melhor maneira de se equilibrar isso seja reservar um número de cadeiras efetivas para as mulheres. É o ideal? Repito, não. Mas talvez para a gente conseguir ajustar isso junto com o trabalho de formação política e atração dessas mulheres para a política, porque elas querem. Se a gente começar de baixo, para que essa mulher se candidate a vereadora, ela participe da campanha, ela tenha todo aquele enliço que a campanha dá, né, do corpo a corpo, de prestar contas, de financiamento, de tudo isso. Eu tenho certeza que essa mulher depois se candidata a prefeita a que foi candidata a prefeita se candidata a deputada estadual. E com isso, nós vamos ter uma base mais sólida. Deputado, chama agora a deputada Joyce Hasselmann para falar pela liderança do PSL. Deputada. Obrigada, presidente, senhores deputados. É muito bom vê-la presidindo a mesa, Tabata. Ainda mais discutindo um tema tão importante para o país, que é o Fundeb, que é a educação. O meu sonho é que nós tenhamos mulheres nos espaços de poder, que nós tenhamos muito em breve uma presidente da Câmara Mulher, por que não? Presidente do Senado Mulher, por que não? E olha que quando nós nos juntamos, somos 513 deputados, só 77 mulheres. Quando as 77 mulheres se juntam, nós viramos um trator. Ninguém nos segura.
Não tem pauta e não tem o resto aí, né, dos marmanjos da casa que segurem as 77 mulheres. Você já imaginou se fosse pelo menos um equilíbrio, meio a meio? Né? Eu acho que nós teríamos aí um parlamento muito mais sensível, mas também muito mais forte. De vocalizar as nossas ideias, que aliás eu não vi aqui nenhum ineditismo. Além disso, o que nós temos colocado no Brasil é a inconstitucionalidade de atos que promovem a violência. O projeto de lei visa alterar a Lei 12.587 da Política Nacional de Mobilidade Urbana. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos que se reconheça que uma democracia representativa precisa espelhar o que a sociedade espelha. E a sociedade é feita de homens e de mulheres. É feita de negros, de jovens, de índios, enfim, é feito de brancos e não brancos, de homens e mulheres e de todos os gêneros. Então, aqui, a Casa do Povo, os espaços de poder têm que ter essa representatividade, porque senão essa democracia, ela está falhando, essa democracia não é efetiva e, para usar um termo que tem sido muito utilizado, não é uma democracia democrática. Aqui nós estamos falando de abuso de poder institucional qualificado pela violência de gênero. Então, veja, uma mulher que chega em uma delegacia para denunciar uma violência doméstica ou uma violência urbana, uma tentativa de estupro, ou um feminicídio, ela tem que ser recebida mediante determinados protocolos que reconheçam e que valorizem a condição dela de vítima. Ela não pode ser revitimizada. O Intercept teve acesso às imagens das audiências do caso que mostram Cláudio Gastão humilhando Mariana. Mariana, aqui não vai dar, cara. Uma filha do teu nível, graças a Deus. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Responder, não dá pra dar teu showzinho. Teu showzinho tu vai lá dar lá no teu Instagram depois. Essa foto não é demais. Mas por que você apaga essas fotos, Mariana? E só aparece essa tua carinha chorando, só falta uma auréola na cabeça. Não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. Como um homem, ou uma mulher que seja, trata daquela maneira alguém que está num julgamento? Aquilo é de uma agressividade, é de uma violência. Eu não vi líder de facção política criminosa, de PCC, ser tratado daquele jeito em julgamento. Eu não vi. Eu não vi líder de Comando Vermelho ser tratado daquele jeito em julgamento. Eu não vi político corrupto ser tratado daquele jeito em julgamento. Mas eu vi uma mulher que estava dizendo, sou vítima, e a justiça vai decidir se é ou não, sendo humilhada e achincalhada pelo advogado daquele que foi acusado. Você não pode chegar para uma mulher que acabou de ser estuprada e perguntar se ela era virgem, como acontece com todos os boletins de ocorrência hoje, Brasil afora. Então, veja que absurdo. Você não pode chegar para uma mulher que chega para denunciar um espancamento e perguntar o que a senhora fez. Não pode acontecer isso, de forma nenhuma. Qual de nós não sai de casa se preparando para não ser estuprada? A gente escolhe a roupa que vai vestir, a gente escolhe o caminho que vai fazer, a gente escolhe a companhia com quem vai andar, a gente escolhe a hora que a gente vai sair para não ser estuprada. Eu quero mudar isso. Eu quero que as meninas e os meninos também possam sonhar e serem o que eles quiserem e não se sentirem inseguros por isso. Eu quero que as meninas que queiram ser bailarinas possam sair às 5 da manhã, parar numa parada de ônibus, tomar um ônibus e voltar incólume para casa. Eu não quero mais essa cultura de estupro. Eu não quero que isso acabe com a vida das mulheres. Qual é a grande missão que eu, Joyce Hasselmann, tenho, eu, Joyce, e as outras mulheres que tem aqui, e eu já disse isso a toda a bancada feminina, é tornar o caminho dessas meninas, dessas adolescentes, mais fácil do que foi o nosso.
Nós chegamos aqui enfrentando muita coisa, tendo que ultrapassar montanhas, né? Mas nós temos a obrigação de tornar essa caminhada dessas meninas que nos olham e nos admiram e pensam, uau, um dia eu quero estar lá, tornar esse caminho mais fácil para elas.